Está no ar, é o Bola na Rede, chegando para falar, trazer informações de esporte. Atlético, Cruzeiro, América, tem muita coisa. O programa hoje está quentinho, seu programa especial de segunda a sexta, de 1 até as 2 horas, com convidados especiais. A bancada está até pesada, que essa turma que está hoje aqui é uma turma de muita qualidade para a gente falar do Atlético, que confirmou lesão de atacante e apresentou o zagueiro. No Cruzeiro, o time do Brasileiro contra o Mirassol pode não ter ele, o craque Matheus Pereira. Matheus, fica aí, acaba perdendo espaço. E hoje tem decisão em São Paulo para definir o campeão paulista. Nem sei pra quê. Palmeiras já é campeão. Ó, a turma ali já tá. Mas nós vamos ouvir a opinião dessa turma que tá aqui, que tem gente que entende do riscado. Então a gente vai falar disso e muito mais, e temos convidados mais do que especial. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que está bombando. Tem prêmio que só aqui você concorre. Anote, 996802910. E agora, aqui, o cara vai ficar para depois. Primeiro eu vou começar com o capitão. Esse aqui é o cara, grande Paulo Roberto Prestes. Que alegria de ter aqui. Grande capitão na história do Galo, 10 anos, jogou muita bola. E essa lateral esquerda que tem tanta história. Tem hoje a Arana, seleção, teve aqui o Paulo brilhando e hoje ele brilha comentando. É verdade. Obrigado, Júnior, mais uma vez. Eu que agradeço. E prazer enorme ver o Ricardo Drubsky aqui, né? Cara que tem uma história longa. Sensacional. Também. Vou até passar aqui, Ricardo Drubsky, professor, técnico, atua nas 11, escritor, dirigente. E assim, é tanta coisa. Fundador? Avô, isso aí é o mais importante. Mas avô você vai ser na hora que você largar o futebol, que aí você fica por conta. Isso quando você tiver 95 anos. Exatamente. Porque até lá você tem muito para contribuir. E assim, cada vez mais a gente sabe que pessoas, aqueles que têm a academia em seu favor, são profissionais mais completos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E além disso, um baita ser humano, então que alegria te ter aqui. A gente se conhece já há muito tempo e sou seu fã. Obrigado, e aqui, ele, Emerson Jorge, que alegria te ter aqui. Ele virou, eu não sou influencer não, para com isso, influencer não. Eu sou produtor de conteúdo e ele é bom. E além disso, baixista, toca. Mas você vai dar a dica do seu canal, que você toca e olha, toca bem, viu? Assim, bacana, convite. Gostei demais. Obrigado. Acompanhei seu Instagram. Belas músicas e você manda bem demais. Tem que fazer um pouco de cada, né? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Paulo, Ricardo, referências para nós. E o Júnior também é uma grande referência, muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos chamar de velho, nós três. Não, vou te falar. Experiência. Eu morro de raiva quando chega uma pessoa e encontra na rua. Meu pai falava muito de você. Eu falo, pô, já me ouvi há 20 anos, eu já tô velho. Ô, meu avô. Uma vez eu estava na academia, malhando lá, fazendo um pezinho e tal. Chegou um cara barbudão, grandão, assim, barbudão. Ô, Paulo Roberto, bicho, eu entrei de mão dada com você. Eu falei, não me lembro. Pra que lembrar disso? Um monstro. Aqui, ó. Experiência. E daqui a pouco a gente também vai falar, vou mostrar, nós vamos falar muito da carreira do Ricardo Drubsky, que ele tem muito para acrescentar aqui com várias opiniões. Quero ver, antes rapidinho, só você, daqui a pouco nós vamos ouvir os dois, mas você, Palmeiras já pode pegar a faixa mesmo tendo um resultado adverso? Porque eu entendo que é mais time, mas você acha que não? Clássico tem que decidir, a vantagem do Corinthians é considerável, professor? Eu concordo com você, o Palmeiras é um timaço, é um time forte, está entre os 2, 3 melhores do Brasil já há alguns anos, mas eu tenho visto o Corinthians também, o Corinthians ganhou bem, ganhou com propriedade, apesar do Palmeiras também ter feito coisas para vencer o jogo. Então eu diria que, como bom mineiro, vamos deixar nossa farinha para
Não, você vê que Palmeiras vai ganhar isso aí. Eu acredito que tá 0x0, 0x0 Esse mesmo, time aqui, pode dar esse time tudo. do Corinthians é meio Pode assim, dar viu, tudo. professor? Você sabe disso aqui. Na hora que sair do ar, ele vai falar, gente, Palmeiras já é campeão. Não vou falar não, é mentira, não vou falar não. E vamos agora de cara falar do zagueiro Vitor Hugo. Eu quero saber também do professor, do Paulo e do Emerson, se ele chega para ser titular, porque chegou com banca. Ele não é garoto, já passou dos 30, mas ele coloca competição dentro do elenco sobre essa possibilidade dele ser titular. Vitor Hugo com a gente. Disputa acirrada, tem o Júnior Alonso e o Lian que são os titulares no momento, né? Eles estão jogando muito bem, é admirável de ver o entrosamento que eles têm juntos. E também tem o Rômulo, tem o Igor Rabelo, tem o Ivan também, que é um menino muito promissor, um jovem muito promissor que a gente tem que eu espero poder ajudá-lo também a evoluir. E eu estou muito feliz, cara, de fazer parte, porque é bom quanto mais forte o elenco for, como a gente tem uma sequência muito grande de jogos, melhor vai ser para o clube, né? Espero poder aproveitar o máximo possível as oportunidades que tiver. Paulo Roberto Prestes, a pergunta que não quer calar. Os velhinhos ainda estão dando um caldo? Porque o homem já tem mais de 30, eu acho que 33, depois o Arthur pode conferir. Eu acredito que hoje a gente está vendo, não só um Hulk, que é um cara que se cuida acima da média, mas muita gente que hoje consegue jogar. E o zagueiro é aquele cara que, apesar de precisar da velocidade, mas não é o que mais corre no campo. Você acha que ele briga para ser titular? Olha, é difícil falar nesse momento, né? O jogador hoje, né, por toda a fisiologia que tem, o físico, enfim, melhorou muito, né, do que era os anos 90, por exemplo, né? O Ricardo pode falar com propriedade. Mas eu acho que o jogador hoje que se cuida, que se mantém, ele joga perfeitamente bem. Tá aí a prova que você falou do Hulk, 39 anos. O cara é protagonista. O Fábio, outro também que a gente tem que lembrar, 4-4. É, protagonista até hoje, né? O cara com 39 anos, é incrível. Não sei se para titularidade, né? A gente tem que ver ainda, porque ele ficou um ano lá no Bahia, mas a gente não viu jogar, jogou muito pouco, enfim. Mas tem a confiança do Cuca, que é o mais importante quando o jogador chega com a confiança do treinador. O Coelho é um exemplo. Coelho. Chegou com a confiança dele, já é titular. Impressionante, né? O que está jogando ele, o Rony. E hoje uma coisa importante que o Galo tem é que ele não depende do Hulk, né? O Hulk está fora aí, tem alguns jogos, e o Atlético está jogando bem, mantém o mesmo nível. Antes não. O Atlético era muito dependente do Hulk. O Hulk não jogava, o Galo jogava mal, não fazia gols, enfim. Agora não. Acho que o Atlético foi muito, muito pontual nas contratações. Professor Ricardo Drubs, que mais uma vez tem que reforçar, que alegria ter você aqui. O seguinte, antigamente a gente escutava muito, esse é o 12º titular. Tinha sempre aquele cara que ficava ali na briga com os 11, tinha alguns jogadores, como Alex, no Cruzeiro, no Atlético, aquele Alex que entrava no segundo tempo, e no segundo tempo ele explodia. Quando colocava para jogar no início, ele não rendia. Então tem algumas histórias, alguns jogadores com determinadas características. Hoje, o Vitor Hugo, ele pode pôr na cabeça dele o seguinte, não se faz um time com 11. Hoje você tem que ter 15 e 16, que são aqueles titulares, aqueles principais que vão rodar na sequência dos campeonatos. É por aí? Com certeza. Eu corroboro com a opinião do Paulo. E agora que eu estou tendo a oportunidade, um prazerão, né, estar aqui com você, Júnior, com o Paulo, com o Emerson. Eu corroboro com 100%, depois que o jogador cai no dia a dia do trabalho, é que as coisas começam a se desenvolver. O Cuca é um treinador muito experiente, um treinador dos grandes, né, no futebol brasileiro. Então, o Atlético tem ali 4, 5 zagueiros que podem formar a dupla de zaga ou trio, às vezes, quando o Cuca deseja fazer um trio de zagueiros. Então, na minha opinião, o Vitor Hugo chega e pode ser útil tanto entre os 11 como entre os 18 e estando sempre presente ali, eu não tenho dúvida nenhuma. Emerson Jorge, você não joga de zagueiro, você é atacante, então você como atacante, eu vou te fazer uma pergunta sobre atacante. Palácios, ele sofreu uma lesão e aí vai ficar um tempo fora, o clube não fala, não confirma, hoje já é uma prática adotada pelos clubes de não falar quanto tempo a recuperação. Mas o Palácio, eu acho que num aspecto ele foi uma decepção. Ao mesmo tempo, teve para sair, ser negociado, não foi. E fica num certo sentido. Será que ele ainda vai conseguir ser útil? Então, dentro dessa linha, talvez não vá fazer muita falta. Apesar de que a gente sabe, pelas competições, pelo tanto de competição que o Atlético tem nesse momento, da mesma forma o Cruzeiro, acaba que um elenco maior ajuda. Mas eu não vejo que ele vai comprometer ele estando machucado nesse início. Eu acho que o Atlético tem boas opções hoje, né?
caso ele fique muito tempo fora de condição para jogo, né? Acho que mesmo assim ele pode ir lá na frente ajudar, já que o elenco pode ser fundamental, né? Igual você falou, acho que hoje o futebol com tantas competições, né? Pode ser que lá na frente ele ajude, mas ele também não é um cara que vai fazer falta nesse início pelas opções que o clube tem, né? Ricardo Drubski, você à frente do Galo, recebe Hulk e Júnior Santos. Você olha para os dois, vem cá, meus titulares. O Hulk, inquestionável. E o Júnior Santos, você consegue imaginar e projetar o time sem ele? Porque ontem a gente conversava até aqui no programa, muita gente, não, ele está voltando e tal, ficou parado. Mas quando eu olho, eu não consigo abrir mão do time, mesmo tendo um Coelho muito bem. Eu acho que o Júnior Santos é artilheiro da Libertadores. Você não pode prescindir de uma qualidade como a dele. Ou não, entra naquela linha do 12º. Eu vou falar como treinador, né? Vocês convidaram um treinador. É isso que a gente quer ouvir. Então eu vou falar como treinador. Eu acho o Cuca tem os laboratórios dele do dia a dia, né? Sabe muito bem quem é o pulso de quem está batendo mais forte ali. E é aquilo que eu falo, um clube como na dimensão de um Atlético, de um Cruzeiro e de um América também, para a gente ficar só nos 3 mineiros, o elenco é quem comanda, né? O elenco que manda nesses 8, 10 meses de temporada que os clubes costumam ter. Então, Júnior Santos, o Hulk, o Coelho, todos eles vão jogar e no final faz-se as contas da minutagem de cada um. Então, o mais importante, eu vou puxar farinha para o saco do treinador. Ou seja, o mais importante é que o Atlético tem um baita treinador que sabe muito bem medir e pesar essas questões. Os jogadores gostam dele, está aqui um ex-atleta de altíssimo nível que foi, de uma personalidade, de uma expressão muito grande no futebol brasileiro. Então ele sabe muito bem essa energia que se tem no dia a dia do treino, do trabalho, e o Cuca consegue transmitir, consegue ser respeitado, vai pulsando todos e ali nos primeiros 3 meses um grupo está mais afeito, nos segundos 3 meses e assim vai. Então esses jogadores todos que o Atlético contratou e com os que estavam lá formam um elenco muito bom e todos vão ser úteis. Júnior Santos é seu titular? Júnior, o Atlético vai fazer em 64 dias 19 jogos. Um jogo a cada 3 dias praticamente. Então ele vai ter que usar o elenco. Não tem como. Não tem como. Tá aqui o treinador, sabe disso. Não pode, como é que você põe de 3 em 3 dias o mesmo time, né? Ele vai ter que usar 4 num dia, mais 4 no outro, vai mudando, né? Porque não tem mágica. Treinador Paulo Roberto Prestes, Júnior Santos é titular ou não é? Na sua concepção de time? Não. Ele 100%, ele está voltando agora. Mas ele está 100%, tá no. Mas como que você tira? Como repórter você tira chato, hein, Paulo? o Coelho? Repórter chato, você alô. Não, pressão. Tá que responde, o cara quer mais. Não, professor, nós temos que apertar aqui, ué. Sem aperto não vai, não. Eu tô aqui, deixa eu te falar, o Padre Samuel, ele fica aqui no meu ouvido, aperta esses homens, eles não saem do muro. Mas como que você tira hoje o Coelho e o Rony, junto com o Hulk? Não tem como você tirar hoje, para mim ele é reserva. Mesmo voltando agora, no momento. E aí vai dependendo dos jogos, como ele falou, a minutagem de cada um, vai mostrando o dia a dia o que ele tem que muito botar. Importante, Júnior, assim, a gente tem culturalmente no Brasil, fulano é titular e fulano é reserva. Isso leva problemas pro dia a dia nosso no trabalho, sabe? Na hora que você escala primeira vez, no primeiro dia primeiro 10 contra 10, 11 contra 11 que você faz, aí você escalou ali os 11, já fica escrito na testa de quem está no segundo time que são reservas. E não é assim, Concordo. né? Não é assim, é um grupo e todos vão ser úteis, e uns com menos, outros com mais tempo de jogo, mas todos vão estar ali presentes. Concordo, porque acabou esse treino titular, mas vou saber de um cara que vai falar agora, vai sair de cima do muro, diferente de vocês dois. Emerson, o Júnior Santos é titular ou não é? Porque os dois aqui estão em cima do muro. Não, o Paulo falou, o professor também, eu tô brincando, mas e aí? Você acha que ele vai brigar e vai dar dor de cabeça pro Cuca? Que apesar da última temporada dele, né, no Botafogo e tal, acho que vou ficar com o Paulo. Ele ainda vai segurar um pouquinho mais. Porque o momento dele ainda não é. Padre Samuel, eu acho que ainda precisa. O Júnior Santos. Tem muito jogo para ele mostrar, eu acho que o Cuca vai ver aonde que ele vai encaixar melhor. Se é do lado esquerdo, do lado direito, ou como. Exatamente, tem muito jogo para ele mostrar. Imagina, eu penso assim. Ele usa muito pelo lado direito. De bate-pronto. Eu acho que vai ser ali.
E é dentro dessa linha, eu acho que nós pensamos da mesma forma. Hoje não tem 11 titulares, você vai mudando o tempo inteiro. E a gente quer saber a sua opinião também. Júnior Santos é titular ou não é? Mande aqui no zap 996802910. O intervalo é rapidinho, porque daqui a pouco você vai ouvir aqui o pessoal de personalidade firme, esses craques. Paulo Roberto Prestes, Ricardo Drubski, treinador, o homem é polivalente, atua nas todas as posições, nas 11. E esse aqui também é influencer, é YouTube, é músico, é muita coisa. Eu até esqueci. A gente volta já já. Mas então pega, esse pessoal fica editando tudo. Esse intervalo aqui o bicho pega, viu? A cada história, histórias do mundo da bola. E olha, como essa turma aqui tem história, tem qualidade, competência. E eu sou fã deles, de todos esses que estão aqui, professor Paulo. E olha só, a CSA, a melhor fábrica de blusas, seja para os times de futebol, escolas, bike, está oferecendo essas blusas aqui que vão ser sorteadas. Essa aqui é feminina, essa aqui é linda, mas não dá pra gente não, que essa aqui é tamanho P. Eu até falo, eu tenho uma dessa aqui, mas a minha é tamanho G para o ciclista, eu sou ciclista, tem aqui os bolsos. E essa aqui, para você, bebê, que fica com frio, que é uma blusinha térmica para ficar quentinho, para fazer uma atividade física, tá aqui. Essa é tamanho M. Você faz o seguinte, você manda um WhatsApp dando sua opinião sobre os nossos clubes e falando, eu quero ganhar uma blusa da CSA para o zap 996802910. E quero agradecer aos grupos de pedal, ao Bike Elite da Juliana, ao Estrada Pedal do Serginho, ao Bike na Veia do João Eto, ao Wolfgang do Sagrado Pedal, ao Juntos na Bike do Fernando, que estão divulgando. Então, no meio dos ciclistas, está todo mundo querendo ganhar essa blusa. É isso aí, gente. Agora vamos de cara falar do Cruzeiro, que está pertinho. Estreia do Brasileiro contra o Mirassol no próximo sábado. A torcida comparecendo. Isso é muito legal. E o Cruzeiro deve repetir o time que jogou amistoso contra o Bragantino. E aí, olha o time. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Vidalba, que conquistou aí a lateral esquerda. O Wallace, Matheus, Henrique, e você tem Dudu, Wanderson, Caio Jorge e Gabigol. Cadê o Matheus Pereira, Arthur? Não tá não? Não tá não, gente. Matheus Pereira perdendo espaço. É isso mesmo? Tem que começar com o homem, professor. Tem que ficar de fora e você sabe bem, até vou te apertar de novo. Vou te apertar de novo. Tem jogador, eu falo isso muito aqui, que você tem que pegar e chamar meu filho, você é meu 10, tô com você, não preocupa não, faz o que você tem que fazer. Já tem jogador que você fala, vou pôr esse cara ali no canto para ver se ele acorda, se ele desperta, se ele vem para a vida e vem jogar aqui pro grupo e entender a responsabilidade. Como é que faz? O craque fica fora? Pois é, assim, eu não tenho a mínima condição de te responder taxativamente sobre essa questão. Eu posso falar do Matheus Pereira, que é muito bom jogador, né? Posso falar que o Cruzeiro é um baita clube, né? Trabalhei lá 4, 5 vezes, eu conheço bem aquele clube. Então, assim, é o dia a dia que faz, que cria, que faz emergir as opções do treinador. Então, assim, o Cruzeiro tem um bom elenco, né? Isso que aconteceu a nível de Mineiro é uma coisa que não dá para conjugar muito, porque eu participei do Mineiro. Me dei ao luxo de participar de 2 clubes, né? Porque me mandaram embora de um, eu tive que ir para outro, ou fui convidado para outro. Mas 8 jogos, a primeira fase, em um mês, né? Então, assim, até clube grande sofre também. Então, o Cruzeiro estava bem, estava perto de classificar, não classificou e, de repente, não chegou à final. E a gente fica medindo e pesando. O treinador que veio de fora e também não teve muito tempo. Então, eu diria assim, Matheus Pereira, o Wallace, seja quem for, Bruno Henrique, esses caras, Bruno, o zagueiro que veio do Flamengo, o Fabrício Bruno, esses jogadores todos, indiferente do nome, indiferente da qualidade, está no início de tudo, né? Com o treinador e com a temporada. Então, é aguardar mesmo, o Júnior, aguardar para ver o que vai acontecer. O que eu posso dizer com certeza, como palavra de um treinador, de uma pessoa que está no futebol há 40 e poucos anos, é que o Cruzeiro tem um ótimo elenco, uma camisa gigante nem se fala, e tem tudo para estar ali entre
entre os 5 brasileiros, né, no topo ali. Ora, vai encaixar? Essa é a dúvida que eu tenho até no meu Itabirito, que nós vamos disputar a Série D agora. Tem um bom elenco, tem uns jogadores de qualidade chegando para o nosso nível e vai encaixar, vamos chegar. Então é essa questão. Inclusive, o Itabirito Mineiro, eu tive a oportunidade de acompanhar no início, foi bem, depois deu uma certa derrapada. Agora, Emerson, esse time aí do Cruzeiro, dá para confiar diante desse Mirassol, que tem jogadores veteranos, jogadores aí rodados de tudo quanto é jeito? Você tem até o Muralha lá no gol e tantos outros. Dá para acreditar? Lei do exa que não falta ali no Mirassol contra o Cruzeiro, né? Cara, eu acho que sim. Não teve uma situação melhor para o Cruzeiro do que uma estreia contra o time de expressão que é o Mirassol. Né? Com todo respeito ao Mirassol, mas eu acho que para esse início, o Cruzeiro enfrentar um time que ainda é bem duvidoso, né? O Mirassol teve muitos problemas no Campeonato Paulista, né? É um time que não tem muita expressão e nem querendo muita coisa no campeonato, né? Então, para uma primeira partida, para estrear dentro de casa, mais de 40 mil já garantidos, né? Eu acho que se o Cruzeiro mantiver mesmo esse último time, né, que fez o último treino contra o Bragantino, um jogo amistoso, acho que tem tudo para poder fazer uma boa vitória. Paulo, você foi capitão há muito tempo, tem uma bagagem, uma história também muito rica. Numa hora dessa, o craque do time que não tem sido craque. Ele mesmo já falou em entrevista que ele é difícil. E ele é mesmo difícil, às vezes declarações inoportunas, mas joga muito. Só que hoje, para mim, não é o Pereira, é o Matheus Henrique, que tem sido o cara ponto alto da equipe. Como é que é para um capitão ou o seu colega? Você está lá no time, você deve ter passado por isso várias vezes, a gente até já falou sobre isso. Você chega para o cara, velho, acorda, vem para cá, o que está acontecendo, o que está pegando? Qual é a ajuda que os colegas podem dar para que esse jogador seja o peso, a relevância que ele tem dentro de campo na hora que a bola começar a rolar? Pois é, olha só, tem jogadores que têm personalidade forte, né? Que admite levar uma bronca e o cara cresce. Outros jogadores você tem que passar a mão na cabeça, né? Fala, vem cá, meu filho, você é bom, tá, vamos jogar. Eu não conheço a personalidade dele. Eu sei que ele é um pouquinho complicado pelas entrevistas que eu vejo, né? E aí é aquela coisa de vestiário, né, Ricardo? O cara tem que ter o vestiário na mão, né? Ele tem que ter o comando, tem que ter aquela coisa de você ter a capacidade de gerir o grupo. Isso é muito importante pro time, pro jogador, individualmente falando. Mas é essa situação que eu acho. O Matheus Pereira é muito bom jogador, mas, com toda sinceridade, pelo salário que ele ganha, eu acho pesado. Ele tem que mostrar muito mais. Nos grandes jogos que o Cruzeiro precisou dele, ele não jogou. Então, para mim, ele está devendo. Bom jogador, excelente, mas eu não sei se agora, isso que é o peso que eu falo, não sei se a cabecinha dele é boa, se é ruim, se ele é um cara companheiro de grupo, se ele não é de grupo. Isso tudo pesa na balança. Então, claro, eu acho que o treinador que tem que ter, né, essa gerência de grupo e tal, para o cara administrar essa situação. E ele pode ter, de repente, aí um substituto. O Dudu, em entrevista, fala, já joguei pelo meio, já atuei, de repente, se precisar. Vamos ouvir o que o Dudu falou sobre isso. Ele dizendo que, como já atuou no meio, de repente está à disposição. Eu gosto disso, viu, professor? O jogador que se prontifica ao técnico para fazer a função que for. Então, tem o Dudu aí, ator. Solta para a gente ouvir o Dudu falando. O professor Jardim está dando total liberdade para a gente, aí, principalmente para mim, né? Se movimentar, às vezes cair pela beirada, às vezes pelo meio. Depende da equipe, do adversário, da onde a gente está jogando. Então, eu acho que fiz bons jogos no Campeonato Mineiro jogando aberto. Minha base toda também eu joguei por dentro, como camisa 10. No Palmeiras, às vezes eu jogava por dentro também. Ele quer que se movimenta bastante ali na frente para procurar os espaços melhores para a gente poder estar mais próximo do gol. Já vou te apertar de novo, professor. Oh, isso é carinho demais. Tem que te apertar porque você tem muito conhecimento, tem que trazer isso aqui pra gente. O Dudu fala que ele está disposto, cita até que o Léo Jardim destaca que ele quer ver ele flutuando, esse jogador, entre esse trio do Cruzeiro, o Caio, o Gabigol, o Anderson, ele rodando por ali. São características totalmente diferentes. Um Dudu do Pereira, não tem nada a ver um com o outro. Mas, de repente, você não tem aquele cara inteiro,
deve ser ruim até para o técnico ver um jogador com um potencial dele absurdo e não está no time e às vezes não está rendendo. Nessa hora, vale pegar aquele que quer se entregar pelo clube, que tem uma característica diferente e às vezes o treinador tem que ter inteligência de se adaptar ao que aquele jogador pode oferecer com a velocidade, com essa mobilidade de uma maneira diferente e trazer isso para o time crescer? Eu fico muito à vontade para falar de Dudu, porque ele foi meu atleta durante 3, 4 anos, né, na base. E ele jogava muito na beirada, na base. Mas eu acho que na idade que ele está hoje, na bagagem que ele tem hoje, ele é um 10 como poucos existem no Brasil. Ele pode fazer a função de 10 como poucos. Ele tem agressividade para o 10, ou seja, ele é um cara que tem verticalidade, ele tem intensidade, apesar até porque ele adquiriu essa qualidade física fazendo muito corredor, né? Muito ali. Então ele tem essa capacidade e tem muita visão de jogo, ele mapeia muito bem o espaço que ele está, ele de costa, ele de frente, ele de lado, ele consegue construir muito bem. Então, na minha opinião, o treinador do Cruzeiro ele não tem problemas assim, de carência de 10, porque tanto joga o Pereira quanto joga o Dudu, na minha opinião, é super tranquilo. Então o Dudu tem condições sim de fazer essa função, são características diferentes, mas são jogadores afeitos à posição, o Matheus e o Dudu, na minha opinião, o Dudu, na minha opinião, preenche mais a camisa 10, sabe, do que o próprio Matheus, porque o Dudu é um jogador com um histórico já fantástico no futebol brasileiro, né? Então, assim, o Cruzeiro, eu acho que desse limão, o Jardim pode fazer uma limonada interessante, porque muitas vezes aconteceu isso comigo, pô, não tem tu, vai tu mesmo, e esse tu mesmo é muito melhor do que o tu que ficou para trás. Então, eu acho que ele pode achar a solução do 10 do Cruzeiro colocando o Dudu ali sem problema nenhum. Eu já estou achando que daqui a pouco vai pintar até um WhatsApp do Dudu falando obrigado pela confiança, professor. Eu adoro esse menino, cara. Eu sei esse aí disso. é um menino de... Eu fui como diretor do Cruzeiro, da base, aquilo que você falou, que eu já joguei nas 11, né, e já joguei até umas 13 ou 14 posições. Eu fui que fez o primeiro contrato profissional do Dudu. Então, assim, eu tinha esse menino, a gente tinha que bater e assoprar toda hora, porque ele sempre foi um menino muito, personalidade muito forte, mas gosto muito dele. Ele deu muito problema na época da saída, eu lembro disso, Dudu. Ele teve uma fase que não foi legal. Mas vamos falar aí de uma coisa legal na vida do Cruzeiro. O time masculino é sábado. Mas o sub-feminino, aliás, o feminino, está dando show e o sub-20. Os dois são líderes dos brasileiros e os dois venceram. A Raposa recebeu o América na Toca 1 e ganhou por 2-1. Bruno Alves e Vitor Jesus marcaram os gols. Olha aí, os gols da vitória do Cruzeiro. Aí, legal. Os meninos ganhando e na liderança, hein, Emerson? Isso é muito bacana. E as cabulosas também ganharam lá no Rio de Janeiro, ganharam do Fluminense por 1-0 e também são líderes. É legal a gente ver aí os meninos e as meninas correspondendo. Uma fase muito legal, né, das meninas e dos meninos. Mais uma vez chamando a atenção o Batistella, né? Um jogador que a torcida pede muito, né, nas redes, e é um jogador que com certeza o Leonardo Jardim já está de olho. Cruzeiro 100% de aproveitamento nesse Brasileirão Sub-20, eu acho que tem muitas boas opções para puxar para o profissional mais para frente. Né? E o Léo Jardim acompanhou de novo, Paulo. É fundamental. A gente antigamente treinava num lugar, a base, e o profissional em outro, e vários clubes. Aqui está acontecendo isso, o Cruzeiro entendendo, o Atlético já fez isso. É importante para você olhar esses meninos, porque uma hora você pode precisar. Ah, não tem dúvida nenhuma. Ainda mais hoje com o clube tem um dono, né? E ele tem que jogar muita grana na base, né? Para lá na frente você, né, ter o retorno. É importantíssimo hoje. O Atlético parece que está fazendo isso, comprando jogadores mais jovens. O Cruzeiro já tem isso há algum tempo a mais, né? De você realmente captação, né, na base é importantíssimo para o futuro do clube, para o futuro do jogador e para o futuro financeiro também. Então, acho que hoje a base, para mim, tem que vir muito forte. É isso aí, tem que cuidar da base. A gente vai para o intervalo rapidinho, o seu Bola na Rede, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E lembrando, hein, mande sua mensagem para o WhatsApp 996802910. Eu quero ganhar a blusa da CSA. E cornete o seu time, cornete a gente aqui, mande aquela mensagem bacana. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
É, Bosquinho, tá voltando Bola na Rede, histórias do mundo da bola, cada história mais sensacional que a outra, e nós somos privilegiados de ouvir aqui Ricardo Drubs, com o Paulo Roberto, o Emerson também, que galera bacana e que histórias sensacionais do professor Ricardo. E você pode se tornar sócio cativo do programa. Vem pra cá de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, e vamos ler participações do WhatsApp. Joga aí na tela, vamos ver. A Dengue informa, sai Dorival, entra Ricardo Drubinski. Um abraço, Cláudio Barra Longa, Minas Gerais, volta Deve ser Lulu. parente meu. É seu parente? Não, brincadeira, nem conheço. Eu agradeço ao Cláudio. Valeu, Cláudio. Fala, Júnior Brasil, boa tarde. Júnior Santos vai demorar a entrosar, acho. É o meu amigo Coronel Sérgio Luiz, dono lá de Lagoa Santa. Beijo pra você. Vamos ver quem mais. Boa tarde. Gilson na área. Menino, Alan Franco e Hulk, revezando com Scarpa, Coelho, Rony, Júnior Santos. Abraço, Gilson. Valeu demais. Ó, turma forte, hein? Tem mais aqui o Davi. Olá, boa tarde a todos do programa. Grande abraço ao meu amigo Emerson Jorge. Gostaria de saber de todos da mesa sobre a reeleição do Edinaldo Rodrigues pela CBF e se os clubes da Série A e B terão direito a fazer reclamação do campeonato após apoiar o atual presidente. Abraço a todos, Davi Lugão, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma vergonha, é uma vergonha. Esse dirigente incompetente ganhando uma fortuna, não cuida do futebol, não propõe uma renovação, uma condição melhor, junto inclusive às federações, para professor Ricardo, nosso futebol no interior, que acaba minguando, morrendo, às vezes pela falta de uma mão melhor das federações e da CBF, que gasta dinheiro e tem outras preocupações, e a seleção, infelizmente, vive seus piores momentos, um momento triste da seleção. Vamos falar de seleção, já quero te ouvir. Professor, que momento terrível da seleção. Eu estou, assim, também chateado com isso. O que eu penso, sabe, Júnior, Paulo, Emerson e o pessoal que está nos vendo aí, eu acho que a gente tinha que aproveitar esses momentos mais trágicos. É assim na vida, o ser humano vive disso. Outras federações aí pelo mundo fizeram isso, ou seja, no momentos de crise, que essa crise sirva para alguma coisa. Eu ouvi um comentário ontem que não justifica falar de quem que é, mas eu concordo plenamente. Que ideia nós temos sobre o futebol brasileiro? Nenhuma. Que ideia nós temos sobre a seleção brasileira? Que treinador eu pretendo? Não é, quando se leva um Fernando Diniz para ser o treinador, Fernando Diniz estava quicando, pulsando no futebol brasileiro, campeão de Libertadores, é um cara mais inovador no futebol brasileiro dos últimos 20 anos, 25 anos. Ele é tratado como um outro qualquer, isso aconteceu com ele no Cruzeiro também, né? Então o Dorival, que eu gosto muito, já trabalhei próximo a ele, a gente agora, para mim não é motivo para tirar um treinador, porque na hora que o treinador começa a detectar os problemas que o time dele tem, esquece seleção, esquece time e clube, ele é guindado, é tirado do trabalho, do projeto. Mas então, peraí, eu vou até te fazer uma contestação. Todo mundo vai entrar na roda, até a gente tinha que falar um pouco mais, porque Paulo Roberto não tem nem a segunda rodada definida. Uma vergonha, isso é um absurdo, mas eu vou colocar uma questão para você. Fernando Diniz, infelizmente tem treinadores, professor, que eles não abrem mão de determinadas convicções. E aí eu vou pegar o Fernando Diniz, uma vez que dirigentes do Fluminense, o Fluminense estava lá embaixo para cair, chamaram, ô Fernando, não dá. A forma como você joga vai levar a gente a cair. A gente já está na zona do rebaixamento. É hora de você rever o conceito, o clube respirar, voltar no campeonato e aí depois você volta à sua filosofia. Tem que ter inteligência emocional para isso e para mim falta a ele, e foi da mesma forma no Cruzeiro, insistindo com o jogador, com o goleiro jogando com os pés, insistindo num sistema de jogo que ficou manjado, batido, todo mundo marcando a saída de bola do Cruzeiro, e ele não teve a humildade de falar, no momento eu tenho que seguir outro caminho, e depois ir costurando, e depois implantando isso aos comandados dele. Então, ele, para mim, eu não vejo ele santo nessa história. Eu queria ficar bem no genérico nesse daí, porque eu como treinador, eu não consigo, eu também não... A gente sabe onde é que o calo aperta no dia a dia do trabalho. Então, eu fiquei sabendo dessa colocação dele,
mas não tenho a certeza de que foi feita essa colocação. Ele disse que não ia mudar. Eu não vivi o problema para dizer, para confirmar. O que eu quero, assim, pegar essa conjuntura do futebol brasileiro. A gente não tem uma ideia de trabalho, nem em clube, nem em seleção. A função da CBF principal deveria ser estar nos seus documentos, no seu estatuto, na sua regência, na sua doutrina de funcionalidade, o que eles têm que fazer, promover futebol no país. Então, de A a Z, do Oiapoque ao Chuí, do leste ao oeste, tem que ter trabalhos de desenvolvimento do jogo, desenvolvimento de talento, capacitando profissionais por todos os rincões, né, do país nosso. Então, essa era uma das grandes funções. Então, assim, ô Júnior, eu fico decepcionado com o que eu vejo no Brasil, porque a gente sofre as consequências a gente fica um mês num clube e cai, e o presidente tem a coragem de falar com a gente, e não foi um, não foi dois, não foi três, foram 5, 6 presidentes. Ricardo, eu queria mandar embora tantos jogadores, mas infelizmente eu fico preso, eu não consigo. Então nós estamos num status quo de gestão, de entendimento de futebol, que eu chamo mais de ignorância sobre o futebol, que se a gente não tomar medidas radicais, nós não vamos mudar o curso dessa história que nós estamos vivendo. Então, eu não queria ficar pontualmente falando dos 4-1, sabe? Porque é uma ponta de um iceberg, é uma ponta de um novelo, que se você puxar, vem um monte de coisa para ser resolvida. Eu sei que tem muita coisa. E, Paulo, vamos falar baixinho, professor não vê a gente, que eu vou fazer raiva ouvido aqui, ó. Não, eu concordo mesmo que às vezes o treinador paga, por isso aí que você falou, para não trocar o elenco. Mas tem situações também que eu levo em consideração. Quero te ouvir. Para mim, Dorival não dá. E por que não dá? Pega uma Argentina, 4 homens no meio, jogando lá, ele joga 2 homens no meio. Joelton, pelo amor de Deus. Murilo, que também... E aí entra um detalhe. E o senhor, como treinador, você sabe disso. Você tem que ter um primeiro combate. Eu conversava, quem mandou um abraço para você, Jurandir Gama Filho, a gente conversou. Esse primeiro combate dos atacantes tem que existir. Se eles não fazem esse combate, sobrecarrega a defesa fica vulnerável. Então, eu entendo que às vezes para o Dorival falta o peso até para se impor perante os jogadores para que eles consigam fazer o que ele quer, ou ele não está sabendo. Para mim, infelizmente, nessa situação, eu lamento que eu acho que ele é um cara como pessoa muito bom, mas hoje nessa situação, para mim, Dorival não dá mais. E para você? Olha, para mim, acho que faltou... Será que o Dorival não viu os jogos da Argentina? A Argentina ganhou do Uruguai lá. E será que ele não viu a potencialidade da Argentina, né? O toque de passe, né? O Brasil roubava uma bola agora nesse 4-1. Cara, já tinha 5 argentinos voltando em cima. Era uma coisa, eu falei, gente, parece que a Argentina tá com 15 22 jogadores dentro de campo. Não, uma coisa O Vini dominava a bola na ponta, já tinha 4 em cima dele. Rodrigo, os caras pegaram todo combate nenhum e a Argentina mordendo, Uma vontade e os danada, caras né? dispersos. Por isso que às vezes, professor, você tem que ter alguém que pegue e consiga se impor para o jogador respeitar e falar, se eu não fizer, ele vai me tirar. Então, no momento desse, a minha sensação... A minha sensação E além de ter escolhido mal. Faltou pulso, né, o modelo pra ele. Pulso firme, Faltou não tem, de, sabe, botar um time mais aguerrido dentro do campo. Concordo. Botou os caras que estão jogando já, o Rafinha não posso tirar o Vini, não posso tirar. E aí? E uma coisa, nós temos que também parar, esses dias eu vi, eu acho que ontem o Sormani falando, e em algumas coisas eu concordo. Não é porque o cara está jogando na Europa que ele tem que ter carta branca e tem que ter tapete vermelho na seleção, que isso não quer dizer nada. Emerson, o Edinaldo, presidente da CBF, reúne amanhã com o Rodrigo Caetano, e inclusive com o Dorival. Você tem algum preferido? Ancelotti, tem que esperar, e eu acho que pode ser um erro, porque ele não conhece nada da nossa realidade. O Jesus pode ser uma opção, falar, Abel, vem cá, o Abel já está adaptado, você é meu treinador. E aí? E a gente tem que lembrar ainda da treta, tá o Arthur lembrando aqui, Jesus, Neymar e tal. Mas e aí? Você tem um preferido? Eu acho que, nesse momento, o futebol da seleção brasileira chegou num nível que tem que testar um treinador de fora. Tem que testar um treinador estrangeiro, porque eu não consigo ver um treinador brasileiro nesse momento que chegue e tenha esse pulso firme, né? Então, já falo do Felipe Luiz, né? O flamenguista tá maluco, não leva meu treinador e tal. Eu acho que é muito cedo ainda, né, para o Felipe Luiz assumir. Então, eu acho que é um momento, sim, de um treinador de fora, talvez um Abel, né? O Ancelotti... Tem que esperar aí o Mundial também. Especulou-se aí também, né? Que o Real Madrid já fez um contato com o Xabi Alonso, né? Então, eu acho que seria a melhor opção, ou uma das melhores opções, é claro que seria, né? Para colocar esses caras para jogar. Se é que é só isso, né? Como o professor falou.
A ponta do iceberg foi o 4-1, né? Então tem tantos outros problemas, né? Dentro da CBF e etc., que precisam ser resolvidos, né? Que precisam ser atualizados, né? No futebol brasileiro, para a seleção brasileira, que a gente fica até meio, né? Sem saber o que faz. Mas eu acho que agora a solução é trazer pelo menos a tentativa é trazer um treinador de fora. Tá me dizendo aqui no ouvido, meu treinador é Renato Gaúcho, tá certo? Tá o Arthur falando aí, intervalo, a gente vai rapidinho, não se esqueça de mandar a sua mensagem para o WhatsApp 31996802910, tem as camisas, as blusas da CSA, mande a mensagem, eu quero ganhar a blusa da CSA. Intervalo é rapidinho, e outra coisa, mande seu nome para a gente te identificar, você manda o zap, a gente não sabe quem mandou, coloque o nome no zap para a gente poder ler direitinho. Intervalo, é VaptVupt. Bola na Rede de volta, o seu Bola na Rede de segunda a sexta de 1 às 2 da tarde, falando de esportes e muito mais. Eu quero mais participações aqui na tela. Gente, se eu contar esse bastidor que tá rolando aqui, o Cristiano, mostra a cara dos três agora. Então, os três ali agora tá tudo santo, tudo bonzinho. Ô, Júnior, eu não tenho medo de falar não. Eu vou até antecipar. Fala. Eu não aguento mais ver o Abel Ferreira campeão, ele é muito mala. Então, Tá certo. Hoje eu vou torcer pro Corinthians. Olha que eu joguei no Palmeiras, mas eu vou torcer pro Corinthians hoje. Tá aí, senti firmeza de Paulo Roberto Prestes. Boa tarde, sei que o Cruzeiro é favorito na estreia. O que precisa ser feito para não ser surpreendido pelo Mirassol? Qual é o grande destaque da equipe deles? Olha, tem uma turma ali que eu vou te falar, tá quase na hora extra. Aqui o meu xará Júnior, boa tarde, parabéns pelo programa. Para vocês, quem são os times candidatos brasileiros a serem campeões de 2025 da cidade querida de Patrocínio, ao lado da minha querida Coromandel. Valeu, xará, um abraço para você. Tem mais alguém? Não, eram só esses dois. Então, para você, primeiro, pode falar, campeão paulista e quem que são os só dois favoritos ao brasileiro? Caramba! Vamos lá, Corinthians, vamos lá. Corinthians campeão. Corinthians campeão, os dois brasileiros favoritos. Pode te ajudar, três? Põe três. Então. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Aí fica a pergunta, qual o time do Emerson? Paulo Roberto Prestes. Flamengo, Palmeiras e Galo. Aí, o Paulo a gente sabe, mas eu tô com você. Meus três são esses. Professor Ricardo Drubsky. Na minha opinião, vai dar Corinthians hoje. E os três candidatos, Palmeiras e Flamengo, eu acho que são os dois clubes brasileiros que melhor representam qualidade nos últimos anos, né? E eu vou sair dessa briga aqui regional e eu vou colocar o Inter de Porto Alegre com o Roger Machado. Não, eu acho que essa seria a quarta opção. O Inter está fazendo um bom trabalho. E por mérito também ao Roger, que é um dos nomes brasileiros que podem nos ajudar a ressuscitar o prestígio do treinador brasileiro. Eu concordo e quando eu conversei com colegas da imprensa, a gente trouxe até um vídeo de um amigo, Luciano Périco, da Rádio Gaúcha, ele falou sobre isso, a importância dele, do treinador, nesse trabalho, nessa revitalização do Internacional. Agora eu estou recebendo aqui um WhatsApp do Abel Ferreira falando: obrigado por você estar comigo contra esses três traídos aqui. É Palmeiras campeão, viu, Abel? E você na seleção. Agora, é mala demais, hein? É marrento. Ele é muito mal. E ó, só lembrando, hein? Você pode mandar hoje ainda as mensagens de WhatsApp, porque amanhã encerra. Amanhã a gente vai sortear a primeira blusa da CSA e a outra só semana que vem. Eu tenho que vir aqui. Paulo Roberto Prestes, você é o cara, bom demais. Valeu. Professor, alegria muito grande ter sua companhia. Encontrar com o Paulo aqui, o Emerson fiquei conhecendo agora, mas o Paulo, prazerão estar vendo ele novamente aqui. Emerson, valeu demais, muito bom. E aqui, pra gente encerrar, você sabe que o Joel Santana é nosso câmera aqui, né? Tá ali, Adalton. Olha lá, parece ou não parece? Parece. Tá de brincation? Então é isso aí, galera. Valeu demais. Amanhã tem de novo o seu Bola na Rede de 1 às 2 aqui na TV Horizonte. Espero vocês. Obrigado. Vocês brilharam e eu fiquei feliz de ter a companhia de vocês. Amanhã tem mais.